Você troca o slide, por favor, para o número 2, apresentação 2. Pode passar. Pode passar. Volta 1. Volta 2. Passa 1. Não. É o slide 3. Isso. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, ainda dentro do mesmo assunto. Eu quero falar sobre perseguição. Glória a Deus. Quem está com calor? Quem está com fome? Eu vou cortar um pouco, tá, gente? Já estou cortando um pouco essa apresentação para a gente caber aqui no horário, para você poder ir para o almoço em alegria, não em discórdia comigo, para sua memória afetiva comigo não estar ligada ao seu estômago, mas ao seu cérebro. Eu quero falar sobre perseguição. Como muitos de nós sabemos, a igreja foi severamente perseguida nos 4 primeiros séculos. Cristãos, eles eram delatados na justiça como cristãos, e ali eles passavam por um processo criminal que dava quase na certa em morte, porque ele era denunciado. Eu não gosto do meu vizinho, ele é cristão, tá? Então vamos levar ele para o tribunal. Nega Cristo. Não vou negar. Sacrifica ao imperador, adora o imperador como Deus. Não vou negar. Então, pena de morte. Os cristãos, gente, eles eram odiados e eles eram perseguidos por diversos motivos. Alguns desses motivos realmente estavam na lei romana, mas não se baseavam na verdade, mas sim em boatos, em fofocas que inventavam contra os cristãos. E como os cristãos eles eram pouco conhecidos e pouco numerosos, as pessoas acabavam acreditando. Eu coloquei aqui uma lista de denúncias contra os cristãos. Qual é a primeira delas aí? Os cristãos eram chamados de ateus. Você fala, como assim, Lucas, se os cristãos creem em Deus? Porque eles diziam que os deuses romanos e gregos não existiam. Eles se recusavam a dizer ou reconhecer a existência de Zeus, de Atena, de Mitra, de Osíris. E ateísmo realmente era um crime. E ainda tinha cristãos que diziam que não eram deuses, mas diziam que eram demônios. Olha só. Então, se eles fossem pronunciados para a justiça, seriam condenados. Segundo, os cristãos eram acusados de incesto. O que é incesto? É casar com o irmão, casar com a irmã. E incesto era uma espécie de abominação, algo para ser criminalizado pela justiça. Quem aqui é casado? Quem aqui é casado com o irmão, com a irmã? Seu marido, sua esposa não é cristão, não? Quem é casado com o irmão ou a irmã aqui? Seu marido não é seu irmão em Cristo? Sua esposa não é sua irmã em Cristo? Você não fala irmão ou irmã? Os cristãos se tratavam assim. Quem estava de fora entendia que ele estava casando com o irmão de sangue,
com a irmã de sangue. E aí, denunciou, justiça, condena. Coisa parece ser ridículo, né? Mas acontecia na época. Tanto é que existe um grupo de escritos chamados pais apologistas. São os mais antigos defensores da fé da igreja. E defensores da igreja contra acusações em tribunais e de filósofos e de mentiras. Você vê essas acusações lá, eles falando sobre isso, né? Os cristãos eram acusados de praticar sensualidade, abominação em suas reuniões. Porque os cristãos celebravam ágape, a festa do amor. E aí, como os cristãos? Não tinha igreja, gente. Não tinha nada público. Era tudo escondido, em casas, em cavernas, em catacumbas, em locais onde não haveria perseguição. E aí diziam que o ágape era uma grande orgia, que os cristãos ficavam lá praticando coisas terríveis e abomináveis. Outros cristãos eram acusados de infanticídio, olha só. Matar suas crianças. Mas como? Eles levam para um tanque e afogam as crianças no batismo. Os cristãos eram acusados de canibalismo, de comer carne humana. Por quê? Ceia. Eles chegam lá nas reuniões e comem a carne e bebem o sangue do seu Senhor. Ou pior, né? Eles dizem que o Filho de Deus morre por eles. Ou seja, na reunião, eles matam uma criança, comem a carne e bebem o sangue da criança. E essas acusações as pessoas acreditavam realmente, tá? E eles eram pronunciados pela justiça realmente. Os cristãos eram acusados de adorar um asno crucificado. Um asno. Sabe o que é um asno? Eu não sei dizer a espécie. É um jumento, né? Qual é a diferença de jumento para asno? Não sei. Passa um slide, por favor. Essa imagem aqui, isso aqui está lá na Itália. É uma pichação em Roma. E aqui está o desenho, né, mais claro para vocês verem como é que seria lá na parede, de um cristão em posição de adoração a um asno numa cruz. Então se dizia que os cristãos eram a raça de gente mais burra, mais ignorante, mais terrivelmente tola possível, porque eles adoravam asno. Olha só que absurdo, né? Volta, por favor. Acusava os cristãos de serem pessoas ignorantes, cuja fé é baseada em tolices, em contradições, como essas questões que eu falei aqui antes do intervalo. E os cristãos eram acusados de ser uma religião que destrói os princípios da família, da civilidade e da sociedade. Parece até cristão falando isso hoje, né? Por que os cristãos eram acusados de ser uma religião que destruía os princípios da família, da civilidade e da sociedade? Porque tudo no mundo greco-romano girava em torno da adoração aos deuses. Se você fosse pescar, você tinha que adorar uma divindade. Se você fosse soldado, você tinha que adorar os deuses da guerra. Se você fosse senador, você tinha que adorar os deuses de Roma. Tudo na sua vida estava envolvido com idolatria, com adoração a alguma divindade. Quando o cristão se convertia, o que ele tinha que fazer? Abandonar os cultos. E isso implicava muitas vezes a ter que renunciar ao seu emprego, renunciar à sua posição social e renunciar à sua família. Largar tudo e ir viver com outros cristãos em comunidade, onde todo mundo se vendia tudo e distribuía entre si. O que o romano pensava? Coisa de maluco.
eles abrem mão das coisas boas da vida, abrem mão da própria família e se mete com outro monte de gente lá que mistura escravo, mistura livre, mistura siríaco, mistura romano. Já pensou se isso pega? A Roma vai acabar. Então a gente tem que matar essa galera mesmo. Tem que acabar com essa superstição que os romanos falavam. E pior, existia uma religião dentro do Império Romano que era universalizada, que era o culto ao imperador. Todos eram obrigados a adorar o imperador como Deus. Isso significava que você era submisso à autoridade do imperador. Se o cristão não adorasse, já era pena capital. A maior parte das vezes. Porque você está dizendo que você não reconhece o imperador de Roma. Ou seja, você é um subversivo. Você é um inimigo do Estado. Você é uma pessoa perigosa. Engraçado que Hitler fez o mesmo no nazismo. Stalin fez o mesmo no comunismo. Mao Tse-tung fez o mesmo na China maoísta. Fidel Castro fez o mesmo. Ou se submete, ou adora, ou se rende à autoridade, ou você é o inimigo, vai ser preso, vai ser morto, enfim, vai para campo de concentração. Então, irmãos, a igreja cristã poderia ter acabado diante de tanta perseguição, diante de tanta tentação para negar a Cristo, tentação para ceder. Mas ela não apenas não vai acabar, como ela daqui a pouco vai conquistar o mundo inteiro. As filhas dos imperadores vão se converter, esposa de imperador vai se converter, mãe de imperador vai se converter, daqui a pouco elas vão ficar lá, orando, perturbando, e daqui a pouco os reis vão se converter. E por quê? Porque irmãos e irmãs ficaram firmes na perseguição. Eu quero terminar aqui lendo alguns testemunhos. Passa, por favor, de slide. Passa para o 6, por favor. Não é isso não. Isso. Aqui é uma cena, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. É o Coliseu. É um anfiteatro, uma multidão. E aqui seria uma representação de uma cena de um espetáculo público com cristãos sendo assassinados. Os homens mais fortes, crucificados vivos e queimando numa fogueira a fogo baixo, para não morrer logo. Os idosos, as mulheres e os doentes ficavam na arena para serem devorados pelas feras. Porque um homem forte pode lutar com a fera. E até às vezes matar a fera. Porque não era aquele leão africano que a gente imagina. Eram pequenos felinos ou felinos de médio porte. Eram cachorros que eram soltos para devorar. Mas o idoso, as mulheres e os doentes eram mais facilmente devorados pelas feras. A ideia era punir esses cristãos com a morte, ao mesmo tempo que eles são um espetáculo público, porque o pessoal na arquibancada se divertia vendo aquela gente ser devorada, arrancar a olho, né? Sendo queimado vivo, era uma coisa linda. Só que os cristãos ficavam firmes, adoravam a Cristo, cantavam salmos, e o seu testemunho era tão potente que as pessoas na arquibancada se convertiam. E o impacto era tão forte às vezes de ter gente na arquibancada se converter e se jogar na arena para morrer junto. Na hora. E isso é tão forte que começou-se então a desenvolver a teologia do martírio. Uma maneira honrosa de morrer é morrendo por Cristo.
a melhor maneira de morrer é morrer por Cristo. Morrer por Cristo é uma graça, é um dom. Agora não é só, me dei mal, fui preso. Não, recebi o dom, a graça de morrer por Cristo. Eu tenho aqui um testemunho de um pai da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Eu queria que você botasse no slide 13, por favor. Eu dei uma cortada, tá, irmãos? Para a gente não se alongar. 13. Policarpo, ele era um pastor, um bispo, um pai da igreja, idoso, bem velhinho. Ele é conhecido como pai apostólico, porque provavelmente ele foi batizado e colocado no ministério pelo próprio apóstolo João, tá? Policarpo de Esmirna. No final da vida ele foi pronunciado pela justiça, denunciado como cristão, acenderam a fogueira e começaram a ameaçar, vamos te queimar vivo. Nega Cristo, ele fala, sirva a Cristo há 86 anos. Não vai ser agora que eu vou renunciar a meu Deus e meu Senhor, que tanto me ama. Aí o cônsul romano falava, vire para os cristãos e diga abaixo os ateus. Aí ele virava para os pagãos e falava, abaixo os ateus. Tentava de todas as maneiras, não, você é um senhor de idade, está sofrendo humilhação, vai morrer aí, se poupa disso, nega Cristo. Ele, não, essa fogueira que vocês estão acendendo aí vai durar um momento, vai passar, mas o fogo eterno que está esperando vocês, que não creem, é para a vida inteira, é para a eternidade. E aí no fim não convenceram o Policarpo, ele foi então ser levado para a fogueira e ele faz essa oração. A oração de Policarpo indo para a fogueira é: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e glorifico. Amém. Beber o cálice de Cristo é participar da morte por Cristo. E ele está bendizendo a Deus porque foi digno de ser mártir. A palavra mártir, que hoje é aquele que morre por uma causa, no grego, martúrio é testemunho. Então, testemunhar a Cristo não é chegar, irmão, eu tinha um carro, agora tenho 2. Eu era mendigo, agora sou empresário. Não, estou morrendo por Cristo. Estou dando a minha vida por Cristo. Que é isso que é importante, isso que é o mais fundamental. Amém? Eu quero ler agora um segundo testemunho de outro pai da igreja, também velhinho, chamado Inácio de Antioquia. E o lance do Inácio é bem interessante, que ele era cidadão romano, mas ele era bispo de Antioquia, então ele não poderia ser morto em Antioquia, ele tinha que ser morto em Roma. Só que ele era o teólogo e o pastor mais importante daquele continente naquele momento, porque ele era teólogo, estava lutando contra as heresias, ele estava pastoreando, ele tinha memória apostólica, ele foi criado e ensinado por pessoas que viveram com os apóstolos. Então ele não poderia morrer, a igreja precisava dele. Mas ele foi denunciado como cristão, não negou, e foi levado para Roma para ser morto. De Antioquia para Roma, demorava muitos meses a viagem. E aí a igreja de Roma planejou sequestrar ele para ele não morrer. A igreja de Roma não, está matando todo mundo, não vai matar Inácio não. De Inácio a gente precisa, a gente sequestra a carruagem, faz alguma coisa e tira ele de lá. E um dos soldados que estava na escolta era cristão. E começou a trocar cartas. E contou para Inácio, eu estou sabendo que quando você chegar lá, vão te sequestrar para você não ser morto no Coliseu.
ou em algum anfiteatro desse da vida. Aí Inácio escreve uma carta para a igreja de Roma. Carta de Inácio aos Romanos, eu vou ler um trecho com vocês. Aliás, quem pode me ajudar? Que eu estou seco aqui. Vocês estão enxergando? Então vamos ler, vocês leem aí junto comigo. 1, 2, 3 e... Para aí. Vocês podem facilmente me tirar do martírio. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. Não faz isso não. Eu não quero ser apenas chamado de cristão. Eu quero me comportar como um cristão. Quero morrer por Cristo. Continua. 1, 2, 3 e... Para aí. Não me agrada mais essa vida aqui. Eu quero o plano completo de Deus. Ele quer viver com seu Senhor. Isso aí é pensar na vida eterna, irmão. Isso aí é crer na vida eterna. Aquilo é mais importante que esse plano aqui. Ele já cumpriu a missão dele, já pastoreou, já teologizou, já escreveu, já deixou. Agora ele quer viver a vida feliz. Que não é igual esse monte de filósofo aí da internet fala, que a vida é feliz, é ter não sei o que aqui, é não sofrer paixão, estoicismo, não. A vida feliz é vida eterna com Cristo. Continua. Isso é muito lindo, que o trigo você moe para você produzir o pão. Então ele diz, eu sou trigo de Deus. Quem que vai moer? Os dentes das feras, que ele vai ser devorado. Para que ele possa ser oferecido como pão limpo de Cristo, purificado pelo martírio. Continua. Se vocês pararem com essa ideia aí de me sequestrar, eu vou ser palavra de Deus. Por quê? Porque na hora que eu estiver morrendo por Cristo, vai ser a maior de todas as pregações da minha vida. E vai ser a maior multidão que eu vou alcançar em toda a minha vida. Vai ser meu ato final. Vai ser meu ato final, maior de todas as pregações. Meu martírio. Mas se vocês se convencem pelo amor que vocês têm à minha carne, eu volto a ser simples de voz humana. Pode passar, por favor. E aqui é um ícone dele morrendo, né? Não dá para ver direito. Eu gosto desse ícone aqui, que tem 2 leões devorando ele, mas os leões estão com uma cara humana, assim, meio que eu estou devorando ele, mas eu estou meio... não estou feliz. O que é para dizer? O leão está devorando, mas o leão não é mau. Ele está cumprindo um propósito, que é o martírio do Inácio. E lá em cima uma mão. Seria um dom que os cristãos chamavam de dom do martírio. Que dom é esse, Lucas? Eles pegavam o exemplo de Estevão. Estevão, quando estava sendo martirizado, o que ele viu? Céus abertos. Estevão viu a glória de Deus. Ele estava sendo apedrejado, tomando concretada na cabeça, e viu a glória de Deus e os céus abertos.
Então os cristãos entendiam que no momento do martírio você recebia esse dom de contemplar a glória de Deus, como aconteceu com Estevão. Por isso acontecia de muitos cristãos estarem na fogueira cantando salmos. A diaconisa Blandina, que era uma idosa, que mesmo com fera, gente, até até touro botaram para chifrar a diaconisa Blandina. Ela levantava e gritava: não cedam, não neguem ao nosso Senhor, continue firme. Botaram aquela senhora para sentar em ferro quente, ela continuava: não cedam, não neguem ao seu Senhor, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, abaixo a idolatria, seus deuses são deuses falsos. Ela continuava. Tiveram que cortar a cabeça dela, porque ela não parava. Amém? E para encerrar, eu quero ler uma carta, está no penúltimo slide, o slide 18. É uma carta que eu acho linda, chamada Carta Diogneto. A gente não sabe quem escreveu. Ela é endereçada a um tal Diogneto, que é uma defesa dos cristãos. Ele fala: ó, vocês veem que os cristãos são acusados de incesto, ateísmo, tolice, ignorância, que estão dizendo que os cristãos são maus, que matam seus filhos, que casam com a irmã, que casam com o irmão. Aí ele escreve essa carta para mostrar quem são os cristãos de verdade. Essa pessoa. Vou pedir para uma pessoa me ajudar aqui a ler. Pode? Por favor. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros, nem por sua terra, nem por língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda a pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Vamos opinião aqui, tem a segunda parte. O que ele está falando? Gente, cristão é como todo mundo. Não é um povo estrangeiro, não é um povo bárbaro. Tem cristão em Roma que fala latim, tem cristão no Egito falando copta, tem cristão em Damasco falando siríaco. Pode voltar, só para eu explicar. Eles se adaptam aos costumes, quanto à roupa, quanto a alimento, mas eles têm uma vida paradoxal. Por quê? Eles vivem na sua pátria, mas são tratados como forasteiros. Eles participam de tudo como cristãos, mas sofrem, tá? Suportam tudo como estrangeiros, porque qualquer lugar que ele esteja, pelo fato de ser cristão, ele vai ser perseguido, como se fosse um de fora. Toda pátria estrangeira é pátria deles, ou seja, porque eles nascem e estão em todas as regiões. Mas toda pátria estrangeira, porque toda pátria despreza eles, como se eles não fossem cidadãos. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos como os romanos faziam. Pode passar. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida ultrapassam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dado a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados.
São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Você pode dizer que você vive assim? Você pode dizer que a sua igreja é paradoxal assim? Você pode dizer que você carece de tudo, mas você tem abundância de tudo porque você tem Cristo? E você pode ser desprezado, mas é por esse desprezo que você será glorificado por Deus? Que as pessoas te amaldiçoam, te perseguem, te fazem mal, te xingam, as pessoas te amaldiçoam, mas por isso você é proclamado justo, porque você nasceu de novo e crê em Cristo. Você é injuriado, mas bendiz, maltratado, mas honra, faz o bem, mas é punido como malfeitor. Você é condenado à morte, mas se alegra, porque é ali que você vai receber a vida eterna. Esses são exemplos reais. Isso não é nada inventado, não é um filme, não é uma série. Isso são exemplos reais. E se aqueles irmãos tinham condições de serem assim, nós também temos, irmãos. Isso se chama avivamento. Avivamento não é ficar rodando no mistério, não é igreja lotada, não é igreja com gritaria. Avivamento não é igreja chique, revelação nova. Avivamento é isso aqui, irmãos. E isso é simples, é básico, todo mundo entende, não é novo, não é movimento. Isso é o que os apóstolos, os discípulos viveram, está na Bíblia. Então, irmãos, minha última mensagem hoje é: se paute pelos melhores exemplos. Se paute por quem realmente viveu Cristo e morreu por Ele. Se converta às Escrituras. Esteja na sua igreja local. E estar na sua igreja local não é apenas frequentar culto. É viver com o seu irmão, com a sua irmã. Amar seu irmão, ajudar seu irmão, suportar seu irmão. Ministrar, servir a igreja com seu dom. Ser um cristão. E lá fora, que a gente é tão mal falado hoje, e os cristãos hoje estão com tanta raiva, tanto ódio, atacando todo mundo na internet. Muda a sua postura, muda a sua forma de agir, de falar. Se arrepende e passa a tratar o outro com amor, dar outra face, servir as pessoas, para que um dia alguém possa olhar para você e falar isso aqui de você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo congresso. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por todos que aqui estão nos ouvindo. Por essas palestras que ainda continuarão. Já começaram essa semana. Vão continuar hoje à tarde. Vão continuar amanhã. Continue abençoando, Senhor Deus, a igreja. A PIB de São João da Barra. Continua abençoando, Deus, pastor Max, pastor Léo, todos os pastores aqui, as irmãs, os diáconos, todos os que ministram, que servem, os seminaristas, Deus, todos aqueles que estão aqui hoje, todas as famílias representadas, Senhor Deus, todos os ministérios representados, que o Senhor possa colocar, Senhor Deus, a Tua palavra em nosso coração. Que nós possamos ser
cristãos melhores, nos arrepender. E Deus, pagarmos o preço, tomarmos a cruz, sermos discipuláveis, Senhor Deus, sermos tratáveis, Senhor Deus, sermos pessoas com um coração simples, humilde, e que queira, Deus, como objetivo de vida, beber o teu cálice e não ser apenas chamado de cristão, mas viver como tal. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.